lembro que no período de 2006 foi minha primeira experiência com uma doença, digamos assim, global, aonde que a gente começou a ver os noticiários, começamos a perceber uma movimentação do mundo todo em relação à gripe aviária. Quem lembra da gripe aviária? Foi uma coisa que, olhando no noticiário, para mim foi muito chocante, que até hoje está gravado na minha memória no Jornal Nacional, quando William Bonner estava falando sobre a gripe aviária e mostrou um aeroporto nos Estados Unidos que estava cheio de pessoas acamadas, que foram retidas no aeroporto e não estava permitido nem sair nem entrar no país. A gripe aviária durou ali de 2006 até mais ou menos 2007, 2008, e quando a humanidade achou que estava tranquilo, veio a gripe suína, o H1N1. Gripe aviária e gripe suína até hoje estão presentes no mundo, não foi totalmente curado, mas nesse período começou então a propagação da gripe suína, uma gripe que veio do México, não é da China dessa vez, veio do México. Foi o primeiro foco, a primeira pessoa que foi descoberta com a gripe foi no México, ali mais ou menos em 2009, e perdurou até 2011. E depois disso nós achamos que estava tudo tranquilo, o avanço da humanidade. E se formos pegar na história, sempre foi desse jeito. Surge uma dificuldade, a humanidade combate, se vem um período de paz, surgem novos problemas e as novas doenças que a modernidade traz com ela. Isso é comum, é o ciclo da civilização aqui dentro do nosso planeta. E não foi diferente com a pandemia que nós enfrentamos agora, do Covid. Só que o que eu estou querendo dizer que eu lembrei quando estava preparando essa mensagem? As primeiras notícias que eu vi sobre o Covid foi notícia de WhatsApp. Sabe aquelas notícias que você recebe, não sei o quê, vídeos. E verdade seja dita, quando você recebe uma mensagem falando de uma gripe que veio porque uma pessoa comeu um morcego contaminado na China, a tua primeira reação é chamar de fake news, falar assim, é impossível que isso aconteça. Uma gripe que veio do morcego contaminado, que agora está ali tomando toda ali a Ásia e contaminando todo mundo. E a sua reação fala assim, não, isso daí não existe, ninguém é fake de zap. Você desconsidera. E aí começou então cada vez ficar maior, falando, olha, já está chegando nos outros países, que não sei o quê. Começou então falando realmente agora de uma pandemia, não sei quantas pessoas já morreram. E aí então a gente se deparou com as notícias chegando no Brasil. E aí você já pegou cada coisa, por exemplo, o surto das pessoas pintando o telhado de azul, porque eles falavam que as ondas de calor no mundo eram provenientes de um OVNI que estava atacando um raio laser no planeta. E a cor azul é o que impedia. E aí quando você chega e vê que chegou no Brasil e várias notícias de pessoas indo estocar papel higiênico, não faz o mínimo sentido. De tudo que a pessoa podia estocar, ela estoca papel higiênico. E as imagens, tudo aquilo ali, você fala, não é possível. Quando tranca a cidade como um todo, você fala, ainda é Miguel. E aí aquele espírito conspiracionista que há dentro de você começa a falar mais alto. Você fala assim, não, isso é coisa do governo. A máfia branca está fazendo isso daí para vender mais. Mas tudo muda de tom. As cores se modificam quando tem alguém na sua família que pega o Covid. Tudo muda de seriedade quando você é impedido de ir visitar um parente, um ente querido no hospital. E tudo ainda fica muito mais palpável, se torna algo concreto quando você é impedido de até mesmo ver o corpo do parente que morreu. E aí então as notícias que você ali considerava ser uma farsa se provam verdadeiras. Nos Estados Unidos, Jorge Ramos ele é um repórter mexicano, mas que vive nos Estados Unidos e é um grande apresentador. O The Times falou que ele é uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E em relação à notícia, ele fala isso nos seus livros, dizendo: não é apenas importante relatar a verdade, mas também explicar como chegamos a ela. Transparência sobre as nossas fontes e métodos é crucial para manter a confiança do público.
E quando nós lemos notícias em diversas mídias e canais diferentes, ao qual não tem tanta credibilidade, a informação que recebemos, ela perde o valor. Não levamos em consideração, não damos a devida importância. Se olhamos que essa notícia vem da choquei, parou tudo, é mentira, não tem como levar a sério. Mas quando não levamos em consideração a fonte que está falando aquela notícia e negligenciamos a mensagem, só quando sofremos na pele é que vamos ter a consciência da seriedade daquilo que chegou até os nossos ouvidos. E é isso o que o autor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, começa a dizer desde o primeiro versículo. Ele começa a falar sobre a seriedade da notícia e da informação que chegou ao ouvido daquela igreja. E ele fala do versículo 1 até o 4, logicamente que ele vai tratar sobre esse tema durante toda a carta, mas ele fala do versículo 1 até o 4 da importância e da consequência de se negligenciar essa informação que chegou até aqui. Glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Então é isso que nós vamos tratar hoje, sobre não negligenciarmos a informação e a mensagem que chegou até nós. Mas antes disso, eu quero reforçar uma vez mais a motivação da carta. Talvez já ficou claro para todos, mas eu de forma proposital vou tentar toda a pregação lembrar isso. Que a motivação da carta não é uma declaração de guerra contra a lei. Não é um manifesto contra o judaísmo. O que o autor de Hebreus estava falando, ele estava tentando motivar e alertar um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos e estavam sendo tentados a abandonar Cristo por causa das pressões sociais. Para eles era mais vantajoso, diante as perseguições, voltar ao judaísmo, que era uma religião oficial dentro do Império Romano. E o que o autor de Hebreus está trabalhando durante toda a sua carta é falar que Cristo é superior e que Cristo é mais sublime do que todas as dores e perseguições. Tendo isso em mente, vamos ler o primeiro verso do capítulo 2. O autor diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Vamos orar uma vez mais. Agora eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para falar, Senhor Deus, sobre o Teu Evangelho, para falar daquilo que nos traz vida, para falar das Escrituras, aquilo que nos orienta, que é a nossa bússola, que é o nosso guia. A minha oração neste momento é que possamos compreender ela de forma clara e que esse entendimento gere em nós modificações de ações. Que ela não só comunique ao nosso coração, mas também que fale à nossa mente. E eu oro clamando o Espírito de sabedoria e revelação sobre nós, que possamos compreender, compreender aquilo que estamos falando. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Amém e amém. Então vejamos, o primeiro ponto desse verso é o por isso. O autor, ele utiliza dessa conexão com o que ele acabou de falar no capítulo 1. O que o autor de Hebreus falou no capítulo 1? Ele faz uma breve introdução, um resumo da carta inteira, dizendo que Cristo agora é a mensagem definitiva da parte de Deus. Eu vou repetir para que isso internalize dentro de nós. Cristo é a mensagem definitiva da parte de Deus, e nós vamos ver isso no verso 4, do reforço sobre esse assunto. Ele vai dizer que Cristo é a manifestação, a expressão exata da pessoa de Deus. Então, ou seja, se olharmos para Jesus, estamos olhando para Deus Pai, ele vai falar que ele é o resplendor da glória de Deus. Aquilo que nós temos de Deus, o melhor de Deus que podemos ter, é Cristo, o Cristo encarnado e crucificado. Ele vai falar sobre a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele é tão superior a tudo que foi criado que ele se tornou e é o mediador de toda a criação.
Ele está entre aquilo que é material e aquilo que é divino. Através de Cristo, realmente agora o véu foi rasgado. E se temos acesso agora a Deus, não mais precisamos de rituais e sacrifícios de animais, é por causa do sacrifício permanente que o Cordeiro de Deus fez na cruz. Cristo é superior a tudo que foi criado. E ele então faz uma dissertação falando que Cristo é superior aos anjos no restante do capítulo 1. E agora então no início do capítulo 2 ele fala por isso. Por isso então ele está falando sobre a seriedade de Jesus ser superior a tudo que existe. Acima de anjos, acima de qualquer outra coisa, Cristo é superior. Então ele começa dizendo, por isso. Vamos ler uma vez mais. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, no restante do verso após o por isso, temos que ter a consciência daquilo que ele está trazendo como peso. Ele está trazendo como peso agora as próximas informações, o entendimento de que tudo agora que vai ser falado é na perspectiva e entendimento de que Cristo é mais sublime do que tudo. Então ele vai falar, precisamos prestar mais atenção no que temos ouvido. E o que é o que estamos ouvindo e o que é o que eles ouviram? O que eles ouviram é a boa notícia. O que eles ouviram é o Evangelho. O que eles ouviram é a notícia que a condenação que estava sobre o homem, Cristo levou sobre si na cruz, fazendo convergir todas as coisas em si, sendo mediador entre a criação e o Criador. É a notícia de que a morte foi vencida. Essa é a notícia que chegou ao ouvido deles. Isso é o que nós, em nossos tempos, temos escutado também. A boa notícia de que Cristo venceu o pecado, de que a promessa de Gênesis foi cumprida, que a descendência do homem pisou sobre a cabeça da serpente, de que o inimigo da nossa alma já foi derrotado e não há perspectiva de que ele vença sobre nós. E como já falamos em outras pregações, não existe uma batalha cósmica entre o bem e o mal. A mensagem que chegou até aquele povo, a mensagem que nós escutamos em nossos tempos, é que Cristo é vitorioso nessa batalha. A boa notícia de que ele venceu. Então aqui lemos em Romanos 1,16, Paulo dizendo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E aqui o que tem que ficar claro para nós é que o Evangelho não é o poder de Deus como um todo. Amém? Não sei se você costuma ler ou já leu Romanos essa parte, lendo que então o Evangelho é a totalidade do poder de Deus. Não é isso. O que Paulo está falando é que o Evangelho, essa mensagem, é o poder de Deus para salvar o homem. Então, a mensagem que chegou até nós, a mensagem que chegou até aqueles cristãos que estavam tentando ceder por conta das pressões e as tempestades da vida, era que aquela mensagem era o poder que iria trazer salvação a eles. E como também cansamos de falar aqui domingo após domingo, o Evangelho só tem o significado de ser uma boa notícia quem tem consciência de quão terrível é a sua situação. Quem não consegue compreender quão terrível é o seu destino, quão terrível é o estado do homem sem Cristo, não consegue vislumbrar quão maravilhosa é a mensagem da cruz. Não consegue compreender o que Paulo está falando, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. E o que o autor de Hebreus está falando, olha, por isso, se Cristo é superior a tudo, se Ele é mediador entre todas as coisas, se Ele é superior aos anjos, devemos prestar mais atenção ao que temos ouvido, porque isso é o poder de Deus para salvar o homem. O que nós e eles
estavam escutando não é uma filosofia, não é uma manifestação de uma racionalidade humana para que vivamos de uma forma mais pacífica. O que nós estamos escutando, o que eles escutaram naquele período, é o poder de Deus para salvar o homem do seu estado pecaminoso. E o que o autor de Hebreus está falando é: devemos prestar mais atenção nessa mensagem. Em 1 Coríntios ele vai dizer: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Antes de ler o próximo versículo, só contextualizando esse versículo para a gente não tirar ele de contexto. O que Paulo está falando aqui, que Deus não enviou ele para batizar, é diante ao contexto da igreja de Corinto, que estava dentro de uma divisão de pensamentos e atitudes. Alguns versos acima, Paulo vai falar que entre eles alguns falavam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E aí então Paulo fala: graças a Deus que eu não batizei vocês, a não ser meus irmãos, para que ninguém se vanglorie falando que é de Paulo. Então ele fala essa mensagem, porque eu não vim batizar. A minha mensagem não é para simplesmente batizar, mas é para pregar o Evangelho. E a consequência da pregação do Evangelho é o batismo. Então ele continua dizendo: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Novamente, a consciência, o entendimento de que a mensagem que estamos escutando, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus. É dessa forma que o homem é salvo. Então veja, essa mensagem que é o poder de Deus para salvar o homem é vista como loucura para aqueles que não estão sendo salvos. Essa relação é uma denúncia do estado em que o homem se encontra. E aqui devemos prestar atenção. A notícia do Evangelho está sendo tratada como poder ou como loucura. Ao recebermos essa notícia, ao recebermos essa informação, como tratamos e como processamos ela dentro de nós? Como poder ou como loucura? Internalizamos e trazemos como verdade, ou de alguma forma duvidamos, não chega a ser uma dúvida, me fugiu a palavra, relativamos o Evangelho, algum tipo de relativismo em relação àquilo que nos traz salvação. Em Hebreus 2:1, então, o autor continua dizendo: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dele. Então, veja, em relação ao desvio, a perseguição gera desânimo e pressão, o que leva a procurar uma saída. Se o Evangelho não for a porta, então começamos a duvidar da fonte e a negligenciar o conteúdo. Todo desvio tem início na falta de atenção à mensagem. E só que para ficar claro aqui, amém? Eu não estou falando da mensagem de hoje. Meio que óbvio, não é dessa mensagem que nós estamos falando. Nós estamos falando do Evangelho. O desvio começa quando começamos a negligenciar o Evangelho. Quando olhamos para uma pessoa e vemos que ela sofreu, ela passou por aquele processo de se afastar da fé, a apostasia propriamente dito. Quando olhamos para uma pessoa, então ela se desvia, e é um termo para mim muito ruim falar isso, que alguém se desviou. Não acontece de uma hora para outra. Ninguém acorda hoje falando: eu vou sair, não quero mais saber de Cristo, não quero saber mais da igreja. Ela tem um começo, tem um meio e um fim. E o desvio é a consumação disso. O processo como um todo vem na negligência do conteúdo, vem do desprezo da fonte. Foi quando nós nos esquecemos que o Evangelho que está sendo pregado foi entregue a nós, não por alguma pessoa, mas pelo
desvio começa quando dentro de nós, na nossa consciência, achamos que podemos escolher áreas da nossa vida para aplicar a mensagem que é poder de Deus para salvar o homem. Então hoje eu quero seguir o Evangelho, amanhã não. E quando nós estamos falando aqui de Evangelho, é necessário que você traga à mente tudo o que nós falamos já sobre ser um cristão dentro dessa igreja. Estamos falando de alguém que comunica com a cultura, que fala e dialoga com a sociedade. Não pensamos simplesmente no seu próprio benefício enquanto religião, mas de alguém que promove um benefício de todos como um todo. E que a sua vida prega o Evangelho, não porque ele está andando com a Bíblia debaixo do braço, não porque ele está utilizando uma camiseta com algum versículo, não porque ele utiliza de jargões gospel, mas nós estamos falando de um cristão que promova a modificação e a transformação social, porque ele compreendeu e internalizou o Evangelho. Então estamos falando disso, não estamos falando de uma separação, não estamos falando para você falar que há aqueles do mundo como se nós vivêssemos em Marte. Nós estamos falando de alguém que realmente internalize o Evangelho e comunique a Cristo para a cultura. Então a pessoa ela se desvia, não é porque ela acorda de um dia para o outro falando eu não quero mais a Cristo. Foi quando ela começa a parar de prestar atenção na mensagem que é poder de Deus para salvar o homem. Paramos de prestar atenção. William Barclay ele vai falar sobre esses dois termos que é utilizado nesse verso. O prosseguir significa que pode significar amarrar no barco, ou seja, prestar mais atenção. Também dentro dessa palavra grega tem um significado de marítimo, de um navio que está atracado de forma segura. E a outra palavra que ele utiliza, que é o parreim, que é o que ele vai falar sobre se desviar, também tem o significado de ficar à deriva. Ele fala, pode indicar um barco que se afasta do porto, à deriva, porque os marinheiros negligenciaram as precauções adequadas para rebater os efeitos do vento, da corrente ou da maré. Ele continua dizendo, há aqui uma imagem muito vívida, a de um barco que corre em direção do desastre, porque o piloto dorme enquanto as nefastas correntes o arrastam para longe do porto, a um naufrágio seguro. Para a maioria de nós, a ameaça da vida não consiste tanto em que afundemos no desastre, mas em sermos arrastados ao pecado. O autor de Hebreus utiliza essa terminologia marítima para trazer a mensagem ao imaginário daquele povo, um barco que não está atracado. E como nós lemos lá no capítulo 4, ele vai falar que a fé é como âncora da nossa alma. Ele vai falar que alguém que não se apega, que não presta atenção a essa mensagem que é a salvação para o homem, é como um barco que está à deriva na correnteza. Inicialmente devagar, ele começa a se afastar do corpo, até que ele é pego em meio a uma tempestade e não mais está seguro, não mais está atracado. Barclay continua dizendo, são poucos os que deliberadamente e de improviso dão as costas a Deus, mas são muitos os que diariamente se afastam cada vez mais dele. Não são muitos os que, num momento determinado, cometem algum pecado tremendo, mas são muitos os que, passo a passo e quase insensivelmente, se envolvem em alguma situação e despertam de repente para se darem conta que arruinaram sua vida e destroçaram o coração de alguém.
Então o autor de Hebreus não está falando de alguém que de forma deliberada simplesmente cometeu o pecado e resolveu abandonar a Cristo. Ele está falando sobre o dia a dia, queridos. Ele está falando sobre o chão da fábrica. Ele está falando sobre o nosso contexto de segunda a segunda. Ele está falando sobre alguém que vai para o trabalho na segunda-feira e com todos os problemas que ele tem sobre pagar contas, sobre resolver problemas na empresa, resolver problemas no trabalho, acaba se esquecendo de Cristo. É como um barco à deriva, que passo a passo, de forma quase insensível, de que não tem como se sentir, vai se afastando de Cristo. Até que em um determinado ponto se pegue completamente separado de Jesus. E é aí que entra a inteligência do inimigo da nossa alma. Quando ele começa muito a nos atarefar. Quando perdemos o controle do tempo. Quando falamos que queríamos que o relógio tivesse 48 horas. Quando o sorriso dos nossos filhos perde o valor. Quando passar um tempo com nossa família não é tão importante porque eu tenho trabalho a se resolver. Quando a motivação de ser um cristão para de ser prioridade. E como o nosso coração bem é uma fábrica de ídolos, começamos a colocar outras coisas em prioridade dentro de nós. E agora não mais é Cristo no trabalho. Agora eu tenho um trabalho e sou cristão. Eu não mais sou uma pessoa apenas. Eu me divido e fragmento o meu ser em várias partes. E eu mesmo determino quais são as áreas da minha vida que o Evangelho vai comunicar. É isso que o autor de Hebreus está alertando. Ele está alertando, falando, por isso, se Cristo é superior a todas as coisas, se Ele é o intermediário sobre tudo aquilo que foi criado, se Ele é superior aos anjos, essa mensagem que chegou até nós temos que prestar atenção, pois ela é o poder de Deus para trazer salvação ao homem. E a consequência de não prestarmos atenção a isso é nos afastarmos cada vez mais do corpo seguro. É cada vez mais entrarmos à deriva da vida. É cada vez mais sucumbirmos à tempestade que vem dia após dia. E quando estamos diante das perseguições, não necessariamente física, mas quando o nosso próprio sentimento nos persegue, acabamos sucumbindo à tempestade. Então é isso que o autor de Hebreus ele está falando no primeiro verso. Então ele vai para o segundo falando, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Ele vai continuar no próximo verso, mas antes ele vai falar sobre essa firmeza dos anjos, a firmeza que se trouxe o entendimento daquilo que os anjos falou. Se você for pegar, deixa eu até ver o verso aqui, está mais para frente, eu acho que eu até tirei. Esse entendimento de que o Evangelho foi dado através dos anjos, você não vai encontrar no Antigo Testamento. Você não vai conseguir ler o Antigo Testamento e ter essa noção, a não ser mais ou menos ali na manifestação do Sinai, quando lemos ali mais ou menos que os anjos estavam em volta, tudo aquilo ali. Mas não há essa representação de que os anjos, de alguma forma, são intermediadores da palavra de Deus. Esse entendimento se iniciou entre o período entre os testamentos, ao qual com o início ali da tradição verbal, da tradição oral com os rabinos e toda aquela questão, veio o entendimento de que os anjos eram intermediadores da palavra de Deus. Tanto é que Paulo ele vai falar em Gálatas que o Evangelho dado através dos anjos, enfim, a mensagem que foi dada através dos anjos, atende aqui para mim. Ele vai falar sobre isso daí.
em relação a isso, então ele vai falar sobre essa firmeza. Ou seja, o autor de Hebreus, ele não está de alguma forma desprezando o que foi dito. Ele não está desprezando a lei, pelo contrário, ele fala que a partir do momento que houve o desprezo dessa mensagem, houve abolição sobre ela. Não é inimigo. E quando nós lemos o restante de Hebreus, temos a compreensão de que aquilo que foi falado anterior a Jesus serviu como apontamento para algo mais supremo. Amém? Glória a Deus. Então o que ele está falando é, se até isso que era incompleto, se até isso que era imperfeito, quando as pessoas não cumpriram, não prestavam atenção, era passível de punição, então ele utiliza por isso, essa nomenclatura que era muito comum os rabinos de falar, se algo que é pequeno é verdadeiro, algo maior então é muito mais. Ele está falando justamente isso. Se os anjos têm que ser levados a sério naquele período, quem dirá então a mensagem que foi dada através de Cristo? E aqui ele vai falar sobre dois tipos de descumprimento em relação à mensagem de Deus. Ele vai falar sobre transgressão, ou seja, é literalmente cruzar a linha. É você saber que algo é literalmente um pecado e ainda assim cruzar. Você está transgredindo, você está cruzando uma linha pré-determinada. A sua consciência está clara sobre aquilo que você está fazendo. Não tem dúvida, é certo, como branco e preto. E aquele velho, eu vou parar de usar Renato como exemplo, porque eu sempre falo que traio ela, que abato nela, chegaram até perguntar para ela se estava tudo bem no casamento, né? Então, faz assim. Vou paralisar ela. Mas ninguém trai a sua esposa, ninguém trai o seu marido sem consciência daquilo que está fazendo. Ninguém tropeça e trai. Ninguém está andando na rua e de repente encontra uma pessoa e se deita com ela. A consciência, a premeditação, há liberações e há todo tipo de pensamentos antes que isso aconteça. Isso é uma transgressão. Você tem consciência daquilo que está fazendo. O segundo ponto que ele vai falar é sobre desobediência. E aí o termo que ele usa é paracoia, que também pode significar uma audição que não estava legal. Você não escutou direito a sua audição, você não estava prestando atenção naquilo que você escutou. Então você fala, eu não sabia que era pecado, eu não sabia que era errado, não colo. Porque ele vai falar que as duas categorias é passível de punição. Tanto a consciência quanto aquela que você não estava prestando atenção direito à mensagem pregada. Porque nos últimos dias, aqueles que tiveram acesso às Escrituras, à Palavra, ao Evangelho, ninguém vai ter a consciência de chegar diante a Deus e falar, eu não sabia disso porque ninguém me ensinou. Pois o Evangelho estava apresentado através da mensagem que foi pregada e através das Escrituras que nos foi dada. A clara consciência. Ele continua dizendo então, em Hebreus 3, falando, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se nem aquilo que foi dado através, por intermédio dos anjos, foi perdoado, como nós, se negligenciarmos a mensagem vinda através daquilo que é perfeito, como escaparemos nós dessa grande salvação? Se negligenciarmos tamanha salvação, não tem desculpa. E queridos, isso é algo debatido dentro da teologia como um todo, amém? Não fique só nisso que eu estou falando. E aqui eu já faço ponte para um aspecto também sobre o desvio. Não permita que a dúvida fique dentro de você. A dúvida só é um erro quando você aceita ela como resposta.
interaja, procure saber. Então aqui ele está falando como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Porque afinal de contas o que nós estamos escutando é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o homem. Isso nos leva a ter uma resposta diante a mensagem escutada. Devemos ficar em alerta ao que temos ouvido, para que não nos desviemos. Se devemos nos lembrar de que o Evangelho é o poder de Deus, devemos também lembrar que não existe outra forma de um homem se salvar. Não tem como. E aqui entra a nossa confissão de fé, propriamente dita, de forma agora literal. Sabemos que o homem não pode salvar a si mesmo. Sabemos que não há nada que você possa fazer que de alguma forma te traga salvação. Sabemos que nós não amamos a Deus primeiramente. Sabemos que Ele nos amou primeiro. Sabemos que a salvação veio até nós, como Paulo fala, quando ainda estávamos mortos. Então também devemos lembrar que não existe outra forma do homem se salvar. E aqui nós estamos falando de algo que é eterno, queridos. Estamos falando de algo que vai influenciar todo o nosso relacionamento com Deus. E no dia a dia, negligenciamos o Evangelho, negligenciamos a mensagem da cruz, negligenciamos aquilo que temos escutado. Talvez de uma forma inconsciente, por acharmos que ainda temos mais tempo, por acharmos que ainda não é o momento da nossa vida. E como o Barco falou, nem percebemos que a cada dia que se passa, passo a passo, o nosso barco está mais longe do porto. Se negligenciarmos a mensagem e desprezarmos a fonte, ou seja, quem passou essa mensagem, não encontraremos alívio nas angústias eternas. Mas, se ainda escutamos a mensagem, ainda temos a oportunidade de nos atentar a ela. A mensagem ainda está sendo pregada, o Evangelho ainda está sendo anunciado, então ainda há tempo. Ainda tem. Ainda há oportunidade. Ele continua no verso 3 falando: essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que a ouviram. E aqui ele está falando sobre a veracidade da fonte. Como eu falei na primeira pregação dessa série, aqui ele fala que ele não escutou o Evangelho propriamente do próprio Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Sabemos que o autor escutou então daqueles que viram a Jesus, ou seja, ele já é um cristão de segunda ou terceira geração. Então ele falou, o autor lembra aqueles irmãos que estão quase à deriva por conta das perseguições e pressões. Quem era a fonte daquela mensagem? E no verso 4, então, ele conclui essa primeira etapa, e aqui eu já estou partindo para o encerramento. Ele vai dizer: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. E aqui nós poderíamos falar de todo o ministério de Jesus. As curas que ele realizou, os processos que ele fez, ele indo contra a lei. Nós poderíamos falar sobre o livro de Atos como um todo. Os vários sinais e milagres que Deus deu da parte dele para confirmar aquela mensagem que estava sendo pregada. Isso então o autor ele está trazendo simplesmente para reforçar o argumento dele de que nós e aquele público não precisava e nós não precisamos de uma confirmação da parte de Deus para que se cumpra tudo aquilo que ele falou. Os
sinais já foram dados, as manifestações já aconteceram. Eu estou esperando uma confirmação da parte de Deus para saber se eu devo fazer isso ou aquilo. O nosso manual é as Escrituras, queridos. E os sinais necessários já foram dados. Eles não precisavam de uma confirmação divina para acreditar na graça da mensagem que eles estavam ouvindo. E quão terrível era o fim daqueles que a negligenciavam. Eles não precisavam de confirmação para acreditar na graça daquela mensagem. E aqui eu quero partir para algumas aplicações e nós encerramos esse período. A primeira aplicação que nós temos é literalmente sobre prestar atenção. Estamos ouvindo o Evangelho, a mensagem anunciada, que é o poder de Deus para salvar o homem. E se emprestamos os nossos ouvidos para várias outras coisas, e pelo amor de Deus, aqui eu não estou falando sobre, não deve escutar música secular, não é disso que eu estou falando, amém, queridos? Eu estou falando com aquilo que tem total atenção do seu coração. Eu estou falando que é aquilo que está tomando a tua mente. Eu estou falando daquilo que está tomando o teu coração. Eu não estou falando daquilo que você faz em paralelo. Eu estou falando daquilo que é prioridade para os seus ouvidos. Se é trabalho, vocação, tudo aquilo, é disso que nós estamos falando aqui. Sobre prestar atenção de forma prioritária ao Evangelho. E quando nós falamos sobre de forma prioritária, não necessariamente estamos falando de tempo gasto. Porque você pode ficar 10, 12, 13 horas lendo a Bíblia e não absorver nada. Novamente, reforçando, não estamos falando de um cristão alienado às necessidades da sociedade. Não estamos falando de filhos que foram gerados para não conseguir dialogar com os amigos na escola. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando sobre a motivação daquilo que nos move. Estamos ouvindo o Evangelho, pelo amor de Deus, irmãos. É o poder de Deus para nos salvar. É aquilo que nos move, é aquilo que nos dá esperança diante de um dia mau. É de onde vem as nossas convicções de que o tempo fechado é só um período. E há de chegar o momento onde o sol da justiça vai raiar sobre nós. É daí e é disso que nós estamos falando. Então a primeira aplicação é sobre prestar atenção, relembrar da mensagem que nós estamos escutando, da fonte do conteúdo. A segunda é não se desviar. A negligência nos leva à deriva. O desvio se consuma na apostasia, ou seja, aquilo que consideramos desvio, a finalidade dela é realmente abandonar a fé. Mas se inicia na negligência da mensagem e na dúvida sobre a credibilidade da fonte. Não tenha medo das dúvidas, como eu falei agora há pouco. Tenha medo de aceitá-las como resposta. A próxima aplicação é sobre as transgressões e desobediência. Tanto o abandono intencional, quanto o abandono por negligência são passíveis de punição. Não há esperança para o homem que negligencia o Evangelho. Não há esperança e outras formas para o homem se salvar, senão pela boa notícia de que Cristo morreu na cruz. Se o desprezo pela lei levava à punição, quão terrível é a punição pela negligência dessa grande salvação. E por último, a veracidade da fonte.
A mensagem já foi anunciada e confirmada. Não precisamos de nenhum tipo de confirmação para o cumprimento dela. E também não precisamos de nenhuma confirmação para receber tamanha graça. Como falamos, o acesso é livre. O véu é rasgado. Você não precisa de um pastor sobre você para colocar a mão e liberar bênçãos. Eu não sou um intermediador entre você e Deus. Eu sou um irmão que, assim como você, está aqui pregando o Evangelho. E se o Senhor assim permitir, nos últimos dias, eu quero estar junto com você, meu Senhor, falando, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Um irmão assim como você, então não há essa necessidade, a veracidade da fonte que foi pregada pelo próprio Cristo. E nisso depositamos a nossa esperança e confiança. E se não precisamos de confirmação para entrar, também não precisamos de confirmação para usufruir dessa graça abundante. Da graça que nos liberta e nos livra do nosso estado pecaminoso. Então, se ainda escutamos a mensagem, ainda temos a oportunidade de prestar atenção a ela. Ainda temos a oportunidade de firmar as nossas âncoras e não ficarmos à deriva quando a tempestade chegar. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar um momento.